Como agradecer a Deus pela vida do meu filho? Nesse vídeo eu quero falar a respeito do sentimento, né? E ao mesmo tempo falar da graça que muitas de nós temos de ter um filho saudável. Eu não sei se tu já assistiu algum vídeo aqui do canal, mas eu sou técnica de enfermagem. E por último, eu trabalhava com pediatria. E eu vou dizer para vocês que quando eu retornei para o meu trabalho, eu voltei para a parte pediátrica e eu confesso que depois que eu me tornei mãe, aquilo me doeu demais. Sem ser mãe e cuidar do filho, de uma criança, era algo gostoso, sempre foi algo muito gostoso, sempre foi algo muito gratificante, porque tu pode ser bobalhona, tu pode fazer graça, tu pode fazer um monte de coisa e as crianças, por mais que é uma criança especial, eles gostam. Sabe, os meus pacientes, eu gostava de amassar eles, eu gostava de beijar, eu dava umas mordidinhas, sabe, tudo que eu faço com meu filho eu fazia com eles. E era gostoso porque era um amor que tu dava, porque a enfermagem ela vai muito além do cuidado, de tu dar uma medicação, de tu trocar fralda, de tu dar um banho. A enfermagem vai muito além. Eu sei que tem profissionais que conseguem ser somente profissionais e não conseguem ter essa dinâmica, eles não conseguem ter as... Eu sei que tem profissionais que simplesmente vão lá, fazem o seu trabalho e acabou o assunto. Amém por isso. Eu acho que é o que eles têm que fazer. Só que eu não consigo, eu nunca consegui. Sempre que eu estava com algum paciente meu, independente de ser novinho, ser criança, ser idoso, eu sempre dedicava atenção, eu sempre parava para escutar, eu sempre parava para brincar, eu sempre dava atenção, eu sempre transmitia o meu amor por aquele paciente. E a criança, ela é algo mágico, porque tu pode fazer um monte de palhaçada e às vezes até os pais, os avós que estão acompanhando o desenvolvimento daquela criança, o cuidado que tu tem com aquela criança, eles gostam, eles acabam gostando de ti porque tu trata bem o filho deles. E antes de me tornar mãe, era algo muito fácil. Eu chegava lá e brincava, enfim, sabe? E eu fico pensando assim, ai, que saudade do meu bebezão, sabe? Porque eu fiquei com ele 2 anos, eu fiquei com um paciente, com esse último que eu fiquei, e eu fico pensando que saudade do meu bebezão, e eu gostava de brincar com ele, aí eu ficava lá fazendo um chamego, era uma coisa muito gostosa. Só que depois que eu tive meu filho, e quando eu cheguei lá, no primeiro plantão, eu olhei e eu fiquei pensando assim, gente, como deve ser triste, sabe? É muito triste tu gerar uma vida e tu ver que aquela vida não tem a mesma expectativa de vida de que uma criança saudável, por exemplo. Eu estou falando específico desse paciente, tá? Não estou falando se tu tem um filho especial, não é isso. Estou falando daquele paciente ali. Ele não é um paciente que tem uma expectativa de vida grande, por exemplo. Ele não tem uma expectativa de vida até os 30 anos, vamos supor. Ele não tem. A expectativa dele, na verdade, ele até já ultrapassou a expectativa de vida que deram para ele. E eu fico pensando assim, poxa, como que fica o coração de uma mãe, sabe? Porque tu gera toda uma vida e a maioria das vezes a gente tem essa coisa assim, eu quero ter uma menina, eu quero ter um menino. Eu sempre fui fã de guri. Sempre disse assim, se eu tiver um filho algum dia na minha vida, eu quero um guri. Sabe, eu quero que jogar bola e eu não gosto de rosa, eu detesto a cor rosa. Então eu espero que o meu filho não goste dessa cor. Mas assim, eu sempre tive preferência por meninos. Só que quando a gente engravida, a gente sempre pensa assim, que meu filho venha saudável. A gente sempre pede, né? Ai, Senhor, que meu filho venha saudável, que meu filho venha saudável, que meu filho venha saudável. Esse é o maior pensamento de toda mãe. Por mais que a gente tenha preferência pelo sexo do bebê, mas a gente pensa que o filho da gente venha saudável. Não porque a gente não quer cuidar do filho da gente, não é isso. Mas a gente quer que venha uma criança saudável, que vá brincar, que vá para a escola, que vá namorar, que vá casar, que vai dar netos, que, enfim, que toda pessoa saudável faz. Então a gente sempre pensa e a gente sempre pede para Deus que venha uma criança saudável. E quando eu voltei a trabalhar e eu vi aquele meu paciente, eu fiquei pensando assim, gente, eu preciso agradecer a Deus pela saúde do meu filho. Sabe, o meu filho é uma criança saudável. Hoje eu vejo assim que, nossa, eu digo assim, é impossível. O guri é mexeriqueiro pra caramba, ele mexe em tudo, ele é
um furacão, ele é um tsunami, meu Deus do céu, cara, eu fico pensando, onde é que desliga, onde é que é o botão de desliga nesse guri, porque ele é um furacão. E glória a Deus por isso, sabe? Eu brigo bastante no sentido porque ele se coloca em risco, vai lá mexer no fogão. Agora ele deu pra ficar mexendo, querendo... Quando eu abro a porta do banheiro, ele quer lá meter a mão na privada. É nojento, né? Não precisa eu dizer a quantidade de micróbios que tem ali. E é nojento. Eu acho privada o pior lugar da casa. Mas eu fico pensando assim, cara, meu filho me deixa de cabelos brancos, porque ele é muito saudável, ele é uma criança muito esperta, ele é uma criança que me tira do sério. E eu fico pensando assim, graças a Deus, sabe? Glória a Deus que ele me deu uma criança saudável. Amém por isso. Eu pedi tanto pro meu filho ser saudável, eu pedi tanto a Deus, só Deus sabe o quanto eu pedi. E eu fico pensando assim, ó, eu sou ingrata, porque eu não agradeço isso todos os dias. Não vou mentir para ti e dizer assim, eu agradeço. Não, eu não agradeço todos os dias. E agora aqui, gravando esse vídeo, eu fico pensando, eu sou muito ingrata, porque eu tenho um filho saudável. Eu pedi tanto a Deus e eu tenho um filho saudável. Eu tenho um filho que me enlouquece. E eu fico pensando assim, ó, eu não consegui, eu não tive peito para trabalhar com uma criança. Eu tive várias opções, eu tive várias oportunidades de voltar a trabalhar. Inclusive agora, semana passada, a minha ex-chefe me mandou de novo uma mensagem dizendo, ai Gabi, eu tô com uma escala fixa aqui, é criança, né, é pediatria, ali na cidade de Porto Alegre. Eu disse, não, obrigada, sabe? Não só pelo fato de que eu tenho que deixar o meu filho, porque é o meu filho, eu digo assim, a construção do caráter é uma responsabilidade minha, mas também pelo fato de que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de cuidar de outra criança, sabe? Eu não consigo, a minha cabeça hoje não consegue focar em cuidar de uma criança, seja do tamanho dele ou um pouquinho maior. Aí às vezes tu vai lá e vê uma criança que usa sonda, aquela sonda de alimentação pelo nariz, tem aquelas crianças que usam a gastro, que é lá na barriga, tem a criança que precisa de oxigênio, tem a criança que já tem atráqueo, tem crianças que são vegetativas e às vezes os colegas postam nos status e aquilo me dói. Eu olho para aquilo e eu fico pensando assim, meu Deus, como que deve de ser para aquela mãe ver o filho numa situação assim? Como que deve de ser para aquela mãe ver que o filho tá vivo aquele dia, mas ela não tem certeza de que no outro dia ele vai amanhecer vivo, sabe? É uma coisa assim que é muito louco de falar e talvez tu vai ficar pensando assim, ai, o que a Gabriela quer dizer com isso? E talvez tu não vai entender, mas eu quero que tu perceba, que tu tente visualizar alguém que tenha um filho especial. E eu não digo assim, o síndrome de Down. O síndrome de Down, hoje em dia, tem muitos aí que são mais espertos até do que nós, sabe? Hoje em dia eles estão cada vez mais espertos, a medicina está avançando bastante. Então, claro que tem alguns que têm síndrome de Down que dependem mais de cuidados, mas tem uns aí que estão mais espertos do que a gente, sabe? São ligeiros, são inteligentes, são casados, constituem família. Então, não tem, mas assim, ó, tu vai pensar assim numa criança acamada, eu digo uma criança acamada, que tem microcefalia, que tem hidrocefalia, ou essas crianças que têm epilepsia, crianças que são dependentes totalmente de um cuidado 24 horas, não que os nossos filhos não precisam, mas os nossos filhos comem sozinho, tomam banho sozinho, fazem um monte de coisa sozinho já. E essas crianças têm 10, 12, 18 anos, por exemplo, e dependem 100% da gente. Imagina tu ter um filho de 12, 13 anos que tu precisa trocar fralda, sabe? Que de 12, 13 anos que tem o peso de uma criança de 4, por exemplo, porque é uma criança que está na cama, que precisa 100% de cuidado. Crianças com PC, que é a paralisia cerebral, sabe? Então, assim, ó, quantas mães nós temos nesse mundão fora que dariam tudo para que o seu filho fosse saudável, sabe? Quantas mães hoje estão isoladas, às vezes, da sociedade. Muitas mães hoje se anularam pelo bem-estar dos seus filhos,
sabe? E eu fico pensando assim, ó, poxa, eu sou ingrata. Agora sim, sabe? Eu sou muito ingrata porque eu não agradeço a Deus todos os dias pela saúde do meu filho, sabe? Eu sempre oro na hora que a gente vai fazer a alimentação, no almoço e na janta. É um costume que eu tenho de orar pelo alimento. E eu sempre agradeço por mim, pela minha vida, pela vida dele, pela saúde dele. Mas é uma coisa assim mais cotidiana. Mas eu digo assim, ó, num geral, eu estou sendo ingrata, porque eu não estou... Eu acho que por mais que eu agradeça ali na hora, que eu faça aquela oração na hora do alimento, ainda é pouco. Porque o meu filho tem saúde, o meu filho... Nossa! E quando eu vejo o status de algumas colegas, eu olho os pacientes, eu fico pensando assim, gente, é algo surreal, sabe? Como fica o coração daquelas mães, sabe? Porque é um filho que tá ali do teu lado, talvez o médico nunca tenha dito assim, a expectativa de vida até os 15 anos, por exemplo, talvez nunca tenha sido dito isso, mas é uma mãe que às vezes tem aquele filho especial e acaba não engravidando de novo porque não quer deixar de dar amor, não quer deixar de cuidar daquele filho ali para ter um outro filho. Enfim, N situações. Eu quero te elucidar disso, sabe? Se tu tens um filho saudável, se tu tens um filho também assim cheio de energia, que faz um monte de bagunça, agradece, seja grata a Deus, sabe? Seja grata a Deus pela saúde do teu filho, seja grata a Deus porque Ele te deu saúde, porque Ele deu saúde pro teu filho e tu podes ver o teu filho casar, tu pode ver o teu filho te dar netos. E tem muitas mães que pode estar me assistindo agora e vai dizer assim, ó, pois é, eu jamais vou ter um neto porque eu tenho um filho especial e ele não tem expectativa de vida, ou eu acabei não me dando a oportunidade de gerar novamente, sabe? Então, se tu está assistindo esse vídeo e tu tem um filho especial, eu quero que tu saiba que Deus tem grandes coisas para ti. Deus não te deu um filho especial por acaso, Ele sabia da tua capacidade. Eu sei que não é nada fácil, porque eu tive contato com crianças especiais, e eu confesso que se fosse no meu caso, eu acho que eu choraria todos os dias. Eu acho que o meu emocional seria, ao mesmo tempo que ele seria abalado, eu seria grata a Deus pela vida dos meus filhos, do meu filho, né? E eu sei que não é nada fácil. Eu sei que quando tu tens um filho especial, tu tenta levar a vida de uma forma mais suave, tu tenta fazer com que a tua vida seja normal, igual era antes, e eu sei que nada do que eu diga vai amenizar, nada do que eu diga vai fazer diferença, ou talvez até faça, eu não sei, mas o que eu quero dizer é que se tu tens um filho especial, que tu se sinta abraçada, sabe? Se tu tens um filho especial e tu queres, por exemplo, eu quero um pedido de oração pela cura do meu filho, eu quero um pedido de oração pelo meu filho, deixa o nome do teu filho aqui nos comentários, que eu não sei agora, mas agora gravando aqui me deu isso, sabe? De orar por essas crianças que não têm a mesma oportunidade que o meu filho, sabe? Eu acho que eu brinco assim, sabe? Eu saí da enfermagem, mas a enfermagem não sai de mim, sabe? E é como eu falo assim, a enfermagem ela vai muito além do cuidado. A enfermagem vai muito além de tu puncionar, de tu trocar uma fralda, de tu dar um banho. A enfermagem vai muito além disso. E tem pessoas que fazem a enfermagem simplesmente porque querem uma estabilidade financeira, querem uma estabilidade profissional. Só que a enfermagem mesmo, a profissão em si, ela vai muito além desse cuidado, né? A enfermagem, ela gera amor, ela gera carinho, ela gera cumplicidade dentro do nosso contato com o paciente, nosso contato com os familiares. A enfermagem vai muito além. E eu sei que algumas vezes eu já ouvi assim, a enfermagem está perdendo muito de tu sair dessa parte da assistência. E eu sinto falta disso, eu não vou negar, eu sinto muita falta de manter esse contato com os pacientes, principalmente com a pediatria. Só que eu vejo que hoje eu preciso realmente focar no meu filho.
eu preciso criar esse caráter do meu filho, eu preciso dar uma boa educação para o meu filho. Eu sei que eu vou cometer muitos erros com ele, e eu sei que eu também vou cometer muitos acertos com ele também. Só que hoje a minha prioridade é o meu filho, é o bem-estar dele, é o meu bem-estar. Eu confesso que eu não consigo ficar longe dele. Às vezes as pessoas dizem, mas tu tem que deixar ele com alguém. O problema até não é ele, o problema sou eu. Eu não consigo ficar longe dele. Não é a questão, é por causa que vai gerar muito leite. Não, essa questão é o de menos, é só ordenhar que, né, tá suficiente. Mas eu não consigo ficar longe do meu filho. Eu não me sinto bem se eu deixar ele. Às vezes eu tô lá na igreja, ele tá na escolinha, eu já tô assim, louca, dá uma espiadinha assim, pra ver onde ele tá, como ele tá se comportando. Porque eu preciso muito ver ele. Eu sei que isso também não é legal, eu sei que isso eu tenho que trabalhar, mas hoje eu optei por ser mãe em tempo integral e eu sei que eu já estou colhendo os frutos disso, principalmente porque as pessoas chegam e dizem assim, ele é muito esperto, ele é isso, ele é aquilo, as pessoas elogiam muito ele. Então eu já estou colhendo os frutos dessa minha decisão de ter ficado em casa e eu sei que eu jamais vou me arrepender disso, porque por mais que em algum momento ele venha a dar uma de rebelde ou venha dizer que, sei lá, venha fazer coisas que eu possa me decepcionar, porque sim, eu creio que ele pode fazer algo que me decepcione, mas eu creio também que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou criando um homem de valor, eu estou criando um menino cheio de vida, um menino saudável. Então sim, eu sinto falta da enfermagem, mas eu sinto que ser mãe em tempo integral foi a melhor das melhores... Foi a melhor das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Então, eu quero reprisar. Se tu tens um filho especial, independente da idade, independente de qualquer coisa, ou se tu está com algum filho adoecido, o meu filho tá numa UTI, internou por bronquiolite, internou porque sofreu algum acidente, sei lá, não sei por quê. Mas se tu está sentindo necessidade de mais alguém orar pelo teu filho, coloca aqui nos comentários o nome do teu filho. E se tu quiser dizer, meu filho foi internado, meu filho tem problema de saúde, meu filho tem problemas disso, não tem problema, pode descrever ali que eu vou dar uma atenção aos comentários desse vídeo e vou começar a orar pelas pessoas que vocês colocarem ali embaixo. Deus abençoe cada uma de vocês e até o próximo vídeo.